a vida do teu filho, teu servo, pastor Paulo. Senhor, usa ele como atalaia, como ferramenta, como um canal, como um profeta. Que ele venha falar, Senhor, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que o Senhor quer falar, aquilo que precisamos ouvir, Senhor. E que no final desse culto, vamos sair daqui, Senhor, edificados, alimentados, fortalecidos, abençoados para a glória do teu nome. Sê com teu filho, usa ele com poder e que ele seja uma bênção em nome de Jesus. Amém? Pastor Paulo. Amém? A paz para todos, queridos. Amém. Pode sentar. Prazer estar aqui. Pedi o Miguel para tirar um pouquinho do eco, né? É bacana, né? Mas no louvor, né? Querido, é um prazer estar aqui. Eu fico feliz de estar com o pastor Marcelo, com a pastora Elizabeth, com o filho, com a igreja. E com prazer também de ter o pastor José Márcio aqui hoje, né? Que ele veio do Rio. E eu falei, vamos comigo lá conhecer uma igreja. Então, ele aceitou e está aqui conosco. Trouxe uma palavra assim, introdutória, muito bacana. O testemunho dele, né? O testemunho dele é muito grande, né? Ele resumiu bastante do que Deus fez na vida dele. E estou aqui com a minha esposa. Nós somos casados há 34 anos, vai fazer. Eu sempre antecipo, já tem 34, mas não tem. 34 vai fazer em outubro. Temos junto 3 filhos e somos pastores já há bastante tempo. Tem mais de 30 anos também, né? Que a segunda igreja que nós dirigimos foi lá na Várzea. Não sei quem conhece a Várzea, onde tem umas torres, né? Por lá de cima, tem uma igreja lá no alto. Eu dirigi aquela igreja tem quase 30 anos atrás, tá? Fui pastor ali junto com ela. E por isso nós estamos felizes, tá? Te falar, o pastor pediu falar do seminário. Nosso seminário é o IBVD. Se você quiser conhecer, entra na internet, no site do nosso seminário, www.vidacondeus, tudo junto, www.vidacondeus.com.br, ok? Aí você clicou ali, já vai abrir, você vai conhecer todas as grades curriculares, nosso curso básico, nosso curso médio, nosso curso bacharel, que é o avançado. Temos curso de capacitação para líderes, especialização também, tá? Muitos cursos ali, e você pode fazer tanto presencial, que é bem melhor, né? Como também online, que também é muito bom. De vez em quando, nós estamos fazendo cursos pela internet, pelo Facebook, tá? Se você quiser botar, já pode colocar o fundo, tá? Então, por exemplo, eu estou dando esse mês aula sobre hermenêutica, como interpretar textos da Bíblia. Toda segunda-feira, ainda tem 2 aulas para frente. Se você quiser, eu te dou o link para você entrar lá no grupo do Facebook. De 7 da noite a 8, segunda-feira, às 9, tá? Você vai participar conosco lá de uma aula maravilhosa. Tem que se pedir para se inscrever para você assistir, tá? Quem quiser diploma desses cursos e as apostilas, aí você vai abençoar com uma bênção assim de R$10 para você receber o seu certificado. Se você quiser só assistir e não quer certificado, você não precisa nada. É só você assistir, que é de graça. Tá bom? Deus abençoe. Depois eu vou passar para o pastor Marcelo tudo isso pelo zap, né? E ele passa para quem se interessar. Tá bom, gente? Muito bom estar aqui com vocês hoje. Uma bênção do Senhor. Abra a tua Bíblia. Segundo Reis, capítulo de número 4. Segundo Reis, capítulo 4.
você quiser ficar sentado, pode ficar, não tem problema, tá? Às vezes a gente quer reverenciar, né? Mas você pode, não quiser ler em pé, pode ficar sentado. Que eu acredito que a reverência é na atitude, né? Nossa. Mas vamos lá. Eu quero falar sobre a igreja cheia do Espírito Santo. Amém. No Antigo Testamento. Certa mulher, capítulo 4, versículo 1. Certa mulher viúva de um dos discípulos dos profetas. Na tua Bíblia deve estar filho dos profetas. Segundo Reis 4, versículo 1. Certa mulher viúva de um dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: o meu marido, o teu servo, morreu, está morto. E o Senhor sabe que o seu servo temia ao Senhor. Mas veio o credor, tem Bíblia que está até no plural, né? Os credores, para levar os meus filhos, os meus 2 filhos, como escravos. Somente até aqui para a gente ganhar tempo. Amém? Pode sentar. Glória a Deus, Deus abençoe você. Depois eu pedir para você só baixar um pouquinho o fundo, tá? Para a gente prestar mais atenção na palavra aqui. Então, queridos, a Bíblia é coisa maravilhosa, é magnífica. Vai baixar mais. A Bíblia é extraordinária, é magnífica. Desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, a Bíblia fala de Jesus. Desde Gênesis. E tem mais um segredo. Desde Gênesis até Apocalipse, a Bíblia fala da igreja. Às vezes a pessoa não consegue enxergar a igreja nos textos do Antigo Testamento. Mas a igreja sempre esteve presente nos planos de Deus, nos sonhos de Deus. E a igreja nasceu de um sonho. Alguém pode perguntar, será que Deus sonha? Estou falando no sentido figurado, nos projetos de Deus, né? Que a gente, quando fala sonho, pessoal, Deus não sonha. Projetos que Deus tem com a humanidade. E a igreja, ela faz parte desse projeto com a humanidade. Nós somos responsáveis para mudar esse mundo. Eu e você somos responsáveis para mudar a terra, para mudar o mundo, para mudar o pensamento das pessoas. Nós temos uma responsabilidade e poucas pessoas conseguem enxergar o quanto nós somos responsáveis para mudar o mundo. Tanto é que a Bíblia diz, igreja, Jesus falando, vocês são a luz do mundo. Para a igreja. Para que serve uma luz? Para iluminar, para clarear. Então, qual o nosso objetivo aqui na Terra? Clarear, iluminar. Se nós somos luz, então a luz só tem um único objetivo: iluminar. Então você está na Terra para iluminar. Depois Jesus falou, vocês também são sal da terra. Vocês têm o compromisso de dar equilíbrio, tempero na terra. Porque se a igreja não estivesse na terra, o mundo já estaria podre, apodrecido. E quem mantém o equilíbrio para que o mundo não se deteriore é a igreja que faz isso. Porque senão, coisas piores que nós já estamos vendo aí, já estariam acontecendo. A coisa já está ruim, tá? E se não fosse a igreja na terra? Ficaria pior. Então a igreja, ela precisa reagir. Ela precisa tomar atitude. Ela precisa reconhecer e conhecer, na verdade, qual é o objetivo da igreja na terra. Vocês estão aqui no Genesiano, mas vocês não estão aqui por acaso. Vocês não congregam nessa igreja só para vir aqui. Vocês não congregam aqui por acaso.
Existe um objetivo, existe um propósito. E você tem que conhecer esse propósito, tem que saber por que você está aqui. Por que você congrega nessa igreja? Por que você é discípulo e discípula do pastor Marcelo e da pastora Elizabeth? Por que você é membro desta congregação aqui? Então isso nós precisamos conhecer. Precisamos conhecer. Então, a igreja está presente nos planos de Deus. E no Antigo Testamento, e também no Novo, quando você vê uma mulher na Bíblia, pode acreditar, aquela mulher, ela simboliza a igreja. Você já estudou sobre tipos e figuras? A tipologia bíblica é muito interessante. Quando você olha para uma mulher na Bíblia, você vê a igreja. Por exemplo, Eva. Eva é o tipo da igreja. Sabia disso? Eva é o tipo da igreja. O Adão é um tipo de Cristo, só que ele fracassou. Mas é um tipo de Cristo. Por que a mulher, a Eva, é um tipo da igreja? Porque ela saiu do lado do Adão. Por que quando Jesus foi flechado do lado, quando ele estava na cruz, saiu água e sangue do lado dele? Já parou para pensar nisso? Quando uma mulher dá luz, ela vai dar luz, o que sai? Água e sangue. Quando Jesus gerou a igreja na cruz, saiu água e sangue. A igreja foi gerada por Jesus na cruz. Ali nasceu a igreja. Assim como Eva saiu do lado de Adão, a igreja saiu do lado de Cristo. Então você vai ver aqui nesse texto uma coisa interessante, falando de essa mulher viúva. Ela disse que o marido dela temia o Senhor. É coisa interessante isso. Jesus um dia falou para os discípulos no capítulo 14, versículo 3 de João. Ele falou assim para a igreja. Igreja, pode ver, só que você vai colocar o nome igreja ali. Mas falou para os discípulos. Não se turbe o vosso coração, igreja. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. E se não fosse assim, eu vou teria dito, vou preparar-vos lugar. Existe um lugar para a igreja. E ele disse, e quando eu for, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. O plano de Deus para a igreja sempre foi perfeito. Jesus quer estar onde a igreja está. A igreja precisa estar onde Jesus está. E quando ele foi para o céu, quando Jesus ressuscitou e foi para o céu de novo, ele disse para os discípulos, fiquem tranquilos. Eu não vou para a igreja, eu não vos deixarei órfãos. Eu rogarei ao Pai. E Ele vos dará um outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Esse Consolador, o Espírito Santo, que o mundo não pode receber, mas vocês podem receber. Porque o mundo não conhece, mas vocês conhecem. E Ele habita em vocês. E Ele habita em nós. O que Jesus está dizendo? Ele está dizendo que o Espírito Santo ia caminhar junto com a igreja, enquanto a igreja estivesse aqui na terra. O Espírito Santo caminharia junto com a igreja o tempo todo. Então não pense, querido, que o Espírito Santo vai nos abandonar. Não pense que o Espírito Santo vai abandonar a igreja. O Espírito Santo estará sempre com a igreja.
E essa mulher aqui, como eu falei, as mulheres na Bíblia 5 da igreja, Esté, por exemplo, se você ler o livro de Esté, você vai ver a igreja ali. A igreja adornada, a igreja perfumada, a igreja preparada para encontrar com o rei. É a igreja. Você vai ver em outras mulheres. E esta aqui não é diferente. Existe algum simbolismo aqui, eu quero falar para você. Essa mulher representa a igreja. O profeta representa Deus. Essa mulher viúva que perdeu o marido é o tempo da igreja, quando o Cristo foi morto. E ela clamou a Eliseu dizendo: o meu marido, o teu servo, morreu. E o Senhor sabe, versículo 1 ainda, o Senhor sabe que ele temia o Senhor, mas vê os credores e querem levar os meus 2 filhos para serem servos. Deixa eu adiantar para você aqui, que Jesus, essa mulher representa a igreja, o profeta representa Deus, e o marido dela representa Jesus. Os credores que queriam levar os filhos representam o diabo. Meu Deus. Glória a Jesus. E os filhos representam os membros da igreja. Que os credores querem pegar a todo custo. Por isso eu vim falando com o pastor José Márcio. A igreja passa por uma fase assim, que a gente ganha, mas também perde. Os membros entram pela porta da frente e saem pela porta dos fundos. No mundo espiritual que eu estou falando. Muitas vezes é mais fácil ganhar, mas é muito difícil conservar uma pessoa na igreja. Porque os credores querem pegar os filhos da igreja, que são os membros. Ele quer, a todo custo, cobrar da igreja e levar os filhos da igreja, que são os membros. Quer levar. Quantas pessoas você conhece, foi crente, foi cristão, serviram ao Senhor e hoje não querem mais servir ao Senhor? Estão fora da igreja porque os credores levaram. Mas a igreja precisa clamar ao Senhor. A igreja precisa clamar ao Senhor e dizer: olha, Senhor, os credores querem levar os meus filhos. Quando ela chegou para o Eliseu e disse: os credores querem levar os meus filhos para serem o quê? Para serem escravos. A ideia do diabo é tirar as pessoas da igreja, da mão ou do aconchego da igreja, da mão da igreja, do colo da igreja, que a igreja é um lugar terapêutico, um lugar de cura, Aleluia, um Deus. lugar de milagre. Isso. Aleluia. Igreja é um lugar de milagre. Glória a Deus. Igreja é um lugar terapêutico. Um lugar onde você entra doente e sai curado. Aleluia. Em todos os aspectos. Glória a Deus. Verdade. Mas os credores querem fazer os filhos da igreja escravos. E é isso que eles fazem. Quando a pessoa vai para o mundo, eles dizem: agora que eu estou bem, agora, estou prosperando. Quando eu estava na igreja as coisas não funcionavam. Mas agora que eu saí, olha, estou mais próspero agora. É ilusão, mas na verdade ele está escravo. Escravo do vício, escravo do sexo, escravo dos seus sentimentos, vários tipos de escravidão. Então, o que a mulher falou? Os credores, que é o diabo, os demônios, querem levar os meus filhos para serem o quê? Escravos. Tem Bíblia que diz servos, né? Mas
Essa palavra escravo, ela mexe mais com a gente, né? Escravos. O que uma pessoa no mundo é? Escravo. Ele é dominado pela força do mal. Ele é dominado pela força do inimigo. Faz ele beber, faz ele fumar, faz ele se prostituir, faz ele ser ruim, faz ele cometer vários tipos de torpeza. O Eliseu, no versículo 2, caminha comigo aqui, se você puder ficar com a Bíblia aberta, vai ser até bom. Caminha comigo. Eliseu perguntou à igreja. Vou traduzir, tá? Em vez de eu colocar mulher, vou botar igreja. Eliseu, que representa Deus, Deus perguntou para a igreja: o que eu devo te fazer? O que eu preciso fazer por você? Eliseu perguntou à igreja: o que posso fazer por você? Diga-me o que tu tens em casa. Ponto. O Eliseu perguntou: o que você tem em casa, igreja? O que você tem em casa? O que a igreja respondeu? Nada. Viu? Que coisa, que resposta? Geralmente as pessoas, sempre a igreja, né? Ela tem que se posicionar. Ela tem que se posicionar. Se você falar assim: eu não tenho nada, a minha igreja é tão pequena, a gente não tem nada. Mas é verdade isso? Não. Não. Esse negócio de não ter nada não existe. Você sempre tem alguma coisa. Aleluia. Senhora, você sempre tem algo. E Eliseu perguntou: o que você tem em casa? Ela disse: eu não tenho nada. Depois ela pensou direitinho: eu tenho. O que você tem? Eu tenho uma botija de azeite. Olha o que ela disse. Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, a não ser uma botija de azeite. Viu? Sabe o que significa nesse texto o azeite? O Espírito Santo. Aleluia. A igreja pode não ter nada fisicamente, não ter nada aparentemente, mas ela tem o que é de mais importante. Aleluia, Deus. E o que é mais importante para a igreja? É o Espírito Santo. O Espírito Santo. Aleluia. Eu tenho uma botija em casa de azeite. Então ela tinha tudo. Quem tem azeite, quem tem o Espírito Santo, não precisa de mais nada. Verdade, Jesus. Já tem tudo que você precisa. Mas a igreja muitas vezes com aquele chororô: eu não tenho nada. Senhor, eu não tenho nada, Senhor. Eu não tenho nada. Está igual aquela pessoa pobre, que sempre na vida disse que não tinha nada. Eu não tenho nada, eu não tenho nada. Você já ouviu isso? Eu não tenho nada, eu não tenho nada. Mas se vier uma enchente, aí ele diz o quê? Perdi tudo. Perdi tudo. Por que você disse que não tem nada, que quando vem a enchente você diz que perdeu tudo? Então significa que você tinha. Quem tem o Espírito Santo tem tudo, sim ou não? Sim. Então ele disse: eu tenho uma jarra, uma botija de azeite. Então, versículo 3, Eliseu disse: vá. O grande problema da igreja é achar que nunca tem condição de nada e que não pode fazer nada. Mas a igreja tem que ir. O que Jesus fala? O que a Bíblia diz? Vá. Ide. Ide e pregai. Ide e pegai vasos. Vá pegar vasos. Vá pegar vasos. Vasos.
Pegue quanto, todo tipo de vasos você puder pegar. Não poucos, mas muitos vasos. Porque o resultado da prosperidade da igreja não está no governo. Não está na política. Está nos vasos. Aleluia. Glória a Deus. Se você não ganhar alma, Aleluia. se você não evangelizar, a igreja não vai crescer e não vai prosperar. Glória a Deus. O recurso está nos vasos. Amém? Entendeu? Quem são os vasos? As pessoas. Louvado seja Deus. Se você não for buscar os vasos, você vai ter uma igreja pequena, raquítica, sem prosperidade. Que palavra. Mas se você for lá buscar os vasos, ele falou para a igreja, vá e pegue vasos. Não pouco. Emprestado com os teus vizinhos, não poucos. Meu Deus. Eu entendo que esses vizinhos aqui são, talvez, vamos colocar aqui, nações, cidades, Eita. outros bairros, Isso. na rua de trás, na rua da frente. Glória a Deus. Os vizinhos. Vai lá no outro bairro, vai lá na outra rua, vai lá buscar vasos. Isso. Aleluia, Jesus. Pegue bastante vasos. Meu Deus. Está aqui na Bíblia. Entendeu isso aqui? Eita, Espera. Jesus. Oh, glória, desceu. Pegue bastante vasos. Jesus. Aleluia. Louvado Glória a seja A igreja ela não pode parar de evangelizar. Aleluia, Deus. Use estratégia de evangelismo. Jesus. Células, grupos familiares. Tá? Todo tipo de evangelismo que você puder. Faça cultos nos lares. Aleluia. Façam casa de paz. Eu tenho um vídeo que eu explico o que é casa de paz. Para você ir na casa de não crentes, levar a palavra. Vasos, 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 vasos. Leva para dentro do teu quarto. Glória a Deus. Olha o que a Bíblia diz. Vá, versículo 3. Peça emprestado vasos com todos os teus vizinhos. Não deixe um vizinho sem. Com todos. Ah, mas eu não vou na casa do seu João, não, que ele é ignorante. Seu José, Dona Maria não gosta de crente, mas a Bíblia diz: vá em todos os seus vizinhos. Aleluia. Aleluia. Em todos. E peguem vasos com eles. Jesus falou: se você pedir, você vai receber. Isso. Pedir, dá-se cruzar. Aleluia. Porque tem gente que fala assim: eu nunca ganhei nada de ninguém. Nunca ninguém me deu nada. Mas também você nunca pediu. Não sabe nada. Meu Deus. Expresse a sua necessidade. Diga o que você está precisando. Vai lá no vizinho e fala: olha, fulano, eu estou precisando disso, assim, assim. Você pode. Ah, mas eu tenho vergonha. Eu sou muito orgulhoso, eu não gosto de pedir nada a ninguém. Tem gente que Deus quer dar uma bênção para ele, mas ele fala assim: ah, mas eu não gosto de pedir nada a ninguém. Eu quero que Deus que me ajude. Aí Deus quer usar alguém para te ajudar, você fala: não, não quero, obrigado, tá? Obrigado. Eu quero que Deus me ajude. Deus falou que vai me ajudar, então eu vou esperar Ele me ajudar. Mas Ele está sempre mandando alguém para te ajudar. E você está sempre rejeitando. É aquela história do barquinho, o cara morrendo afogado. Isso. Lembra dessa? Eu lembro. Então. Aí quer dizer, morrendo afogado, ah, Senhor, me salva. Aí Deus mandou um helicóptero. Ele: não, Deus vai me salvar. Aí mandou um barco, jogou uma corda. Ele: não, obrigado. Morrendo. Deus vai me salvar. Morreu afogado. Aí chegou lá no céu e perguntou, falou para Deus: poxa, Senhor, o Senhor falou que ia me salvar e eu morri afogado. Ah, eu te mandei várias ajudas, tu nunca quis. Então é justamente isso que a igreja precisa entender. Que nós vamos buscar recursos de todo lugar. Isso aí. E não tem nada que rejeitar de ninguém.
Nada. Se uma pessoa de outra religião qualquer vier na porta da igreja, a igreja comprou um terreno ali. E ele é de outra religião, assim meio, sabe? Fala assim, pastor, poxa, eu estou vendo que o senhor está em obra aqui. Eu quero te dar uma oferta para ajudar lá na obra. Aí o que o senhor faz? Recebo. Deus está usando, porque Deus vai tirar de todo mundo para abençoar a igreja. Aleluia. Entendeu isso, irmãos? Glória a Deus. Mas ficar, Deus que vai me ajudar. Não aceito nada de ninguém. Aí a Bíblia diz o seguinte, para a gente já caminhar. Tá entendendo a história? Vamos caminhar nisso aí? Glória a Deus. Vamos caminhar? Aleluia. Aleluia, Deus. Vasos emprestados com todos os teus vizinhos. Vasos vazios. Não poucos. Vaso cheio, a igreja não quer vaso vazio. Isso. Vaso vazio. Quem está vazio de Deus, quem está vazio do Espírito Santo. Aleluia. Vaso vazio. Glória. Vazio, vaso vazio. Ah, eu queria logo vaso cheio. Não, um vaso cheio dá trabalho. Meu Deus. Meu Deus. Fala, Deus. Vaso cheio dá trabalho. Se você, pastor, vir aqui, chegar um obreiro aqui, um líder, tá? Vem de outro ministério, cheio. Sabe, cheio. Eu te garanto que vai te dar trabalho. Os vasos têm que vir vazios. Isso. Aleluia. Sim, ó. Deus. Aleluia. Para ser cheio aqui. Não adianta vir cheio de outro lugar. Aleluia. Glória a Glória a Deus. Deus. Aleluia. Aleluia. Porque senão vai querer mudar o teu ministério. Ele vai dizer, pastor, lá onde eu estava, lembra disso? Lá no meu antigo igreja, a gente fazia assim. Por que a gente não faz assim também aqui? Meu Deus. Falou. Meu Deus. Hã? A gente podia fazer isso, porque lá a gente fazia assim. Ué, se fazia assim, quer que faz assim, por que não ficou lá então? Deu pra entender? Aleluia. A prioridade é o quê? Vaso vazio ou cheio? Vazio. Aleluia. Pegue vaso vazio para aprender aqui, para ser cheio aqui, para entender a visão da igreja aqui. Meu Deus. Aleluia. Porque se vier pessoa de outras igrejas, que a gente não tem nada a ver, pode vir. Não tem problema. Mas se cada um tiver uma visão diferente, duas visões causam o quê? Divisão e confusão também. Duas visões. Já pensou você ter um ministério, um obreiro lá que tem visão diferente da tua? Vai dar errado ou não vai? Vai. Se o senhor tiver uma obreira que tem visão diferente, vai dar errado? Vai dar errado. Vai dar errado. A visão tem que ser a mesma, entendeu? Não é? A mesma! Se você tiver visão diferente, vai dar errado, irmão. Então, vasos vazios. Não poucos. Eu estava vendo aqui aquele pátiozinho ali, né? Já estendeu um pouquinho para lá, né? Estava até ali, parece? Ou não? Já sempre foi assim mesmo? Sempre foi assim. Sempre foi assim. Mas está fazendo lá, o terreno lá, daqui a pouco vai para lá. Né? Mas a pessoa, daqui a pouco, não cabe mais vaso aqui dentro. Glória. Glória a Deus. Aleluia. Tem que ir lá buscar os vasos vazios. E vai. Olha o que a Bíblia diz. Vá, pega vasos vazios, não poucos. Depois, versículo 4, está lendo comigo? Depois, entra em sua casa. Entra em sua casa. Traga os vasos vazios para a tua casa. Entre em tua casa. Feche a porta por detrás de você e dos teus filhos. Ou seja, treine, ensine. E muitas vezes tem que fechar a porta. Tem cultos, tem reuniões para a igreja que lá fora ninguém precisa saber.
nem todo culto é público. Nem toda reunião é para todo mundo. Existem segredos que só fica dentro da igreja. Existem coisas que só os filhos e os vasos podem saber. Entendeu isso? O problema é que a gente, muitas vezes a igreja, ela libera para qualquer pessoa vir em cultos que é só para a igreja. E aí tem ensinamentos e segredos que é compartilhado para todo mundo. Segredo da igreja. Vamos por questão da família. Tem coisa dentro da tua casa que é só você e tua família pode saber. Tem coisa dentro da tua casa que só você e sua família pode saber. Ninguém pode saber. Ninguém. Né? Então, as mães e os pais devem ensinar seus filhos. Olha, o que a gente come aqui, o que a gente passa aqui, a nossa vida aqui, tem que ser entre nós. Isso. Senão o coleguinha vai lá pro colega e conta pro colega. Olha, lá em casa a gente é assim, é assim, é assim. Aí o colega fala pra mãe, aí fala pro pai. Aí daqui a pouco tá todo mundo sabendo como é que você vive dentro de casa. Entendeu a palavra? Tá entendendo aqui? E aí você tem que ter segredo. Entra na tua casa e fecha a tua porta. Dentro de casa. Deixa ninguém ver. E depois tem que fazer o quê? Quando ela fechou a porta, o que aconteceu? Entre e fecha a tua porta por detrás de você e dos teus filhos e Azeite, o azeite no vaso vazio. pega o vaso que você tem que disse que não tinha. Você não falou que não tinha? Mas tem. Já tem. Já tinha. Já tinha uma botija só. Pega essa botija e começa a derramar dentro dos vasos. Glória a Deus. Aleluia. Começa a derramar dentro dos vasos. Aí ela obedeceu. Porque uma coisa que a igreja tem que fazer é obedecer. Glória a Deus. A gente escuta muita pregação, mas obedece pouco. Isso. Muitas vezes, né, a gente vê um profeta na sua igreja, que Deus tem me usado para ensinar a igreja. O pastor José Márcio estava falando aqui dessa mentoria que a gente faz para pastores. Eu dirijo igreja há muitos anos. Então, a gente tem um pouquinho de experiência. E aí, o que tem que fazer? Ouvir o conselho, ouvir a orientação, faça. O grande problema é que a gente ouve a orientação, a igreja e não faz. Tá o caminho aqui, o segredo, o mapa está aqui. O mapa está aqui, o segredo está aqui, mas não faz. E fica orando, Senhor, até quando, até quando? Mas Jesus falou, a Bíblia diz, vai. Vá nos teus vizinhos, pega vasos. Ah, mas eu estou sem dinheiro. É os vasos que vai trazer o recurso. Eita Deus. São os vasos. Bota o azeite, derrama o azeite naqueles vasos. Põe em parte o que estiver cheio. Quer dizer, vai enchendo, está cheio, vai separando aqui, vai separando ali. E aí ela gritou, ô, filho, traga mais vasos. Quando acabou o vaso, o azeite parou. Aleluia. Então, enquanto tiver vaso, vai ter azeite. Amém? Aleluia. Glória a Quando Deus. você vai ter azeite. Aí ela descobriu que o quarto dela ficou cheio de vasos, mas muitos vasos. Muitos vasos. Cheio. E quando todas estavam cheios, ela disse, traga mais. Versículo 6. Traga mais vasos. Mas ele respondeu, não há mais vasos, mãe. Acabou, não tem mais nenhum. Nós já fomos em todo lugar. Ninguém tem mais. Aí o que aconteceu? O azeite parou. Então, querido, o mundo é grande. Quando eu vou num bairro, eu olho e vejo a proporção do crescimento. A gente vem falando sobre
a quantidade de igreja que existe. Quando eu era criança, eu lembro de uma igrejinha que tinha da minha avó, lá no Bariri, do outro lado da linha, onde a antiga linha do trem, lembra disso? Lá do outro lado é o Bariri, Magalhães. Aí tinha uma igrejinha, quando eu era criança. E aí o pessoal, filhão de Nova Iguaçu, de Miguel Couto, e minha avó era dali. E ela fazia muito culto de ação de graça no quintal, no quintal dos meus avós sempre foi muito grande. E aí, qualquer coisa minha avó queria fazer culto de ação de graça. E sempre tinha culto na casa da irmã Geralda. E aí a gente ia para o culto, porque culto de ação de graça, o que tinha? Bolo, cachorro quente, que suco, né? Pegava o balde ou então uma panela bem grande, colocava o suco, enchia de açúcar, as criançadas saíam tudo de língua vermelha, de suco, né? Mas era um tempo legal, né? Mas tinha poucas igrejas. Poucas igrejas. Hoje tem igreja para tudo quanto é lado. Mas eu duvido que está todo mundo salvo aqui. Meu Deus. Nesse bairro. Tem? Não tem muito ímpio aqui? Tem. As igrejas realmente estão fazendo o que tem que fazer? Muitas vezes não. Então existe lugar no Brasil que lugares, por exemplo, Santarém. Santarém é um lugar com tudo evangelizado no Brasil. Pastor Eibe, depois você vê na internet, Pastor Eibe Uber. É a igreja do NDA. Lá em Santarém, se você for no mercado, o gerente é crente. Vai na caixa, a caixa é crente. Vai no posto de gasolina, o frentista é crente. Vai se hospedar no hotel, o dono do hotel, o funcionário, todo mundo é crente. Bênção. Né? Em Santarém, assim. Glória a Deus. Está evangelizado. Então a gente precisa entender que nós precisamos evangelizar a igreja, o bairro. Então o que acontece? Não tem mais vaso? Aí tudo bem, o azeite parou de ser derramado. Mas enquanto tiver vaso, eu acredito que para parar o azeite, meu irmão, nós vamos ter que evangelizar muito. Vai demorar muito esse azeite parar. Demorar muito. Porque aqui você tem Centro de Genesiano, tem Barão de Guandu, tem Grama, tem Várzea, tem Figueira, tem Miguel Couto, qual é mais lugar? Forte. E vai por aí fora. Tá? E se o povo gostar que eu digo é se afeiçoar, se familiarizar, se gostar da igreja, ele vem a pé de longe. Vem de carro, vem de jegue, vem de bicicleta, mas vem. É verdade. Não tem gente que mora aqui e vai na igreja lá em Nova Iguaçu? Tem ou não tem? Eu conheço. Gente que mora aqui e congrega em Nova Iguaçu, lá no centro. Por que não pode fazer o contrário? Vim de lá para cá. Sim ou não? Sim. Ué, não vai daqui para lá? Ah, eu vou daqui para lá porque a igreja lá é boa. Tem estacionamento, tem sala para as crianças. A igreja lá funciona. Nesse ano não funciona. Mas a igreja precisa ser relevante. Se a igreja for relevante, vai atrair. João Batista atraiu o povo para o deserto. Por que você não pode atrair o povo para cá? Sim ou não? Jesus. Então, meu amado, o problema não é muitas vezes o local, às vezes é como a igreja funciona. É como a igreja está funcionando. Você está enchendo os vasos? Está enchendo os vasos do Espírito Santo? Está ensinando o que é o Espírito Santo? E aí a Bíblia fala, para a gente já encerrar aqui. Meu Deus, agora passa rápido. Versículo de número... Tragam mais vasos, mas não tinha mais vaso, o azeite parou, e ele disse, mas o azeite parou. Aí então, olha com a igreja obediente, o que ela fez? Ela voltou no profeta.
Ela chegou no profeta, que representa Deus, o homem de Deus, contou ao homem de Deus o que tinha acontecido, falou para o homem de Deus, olha, eu fiz o que o senhor falou e funcionou. Lá em casa eu estava pobre, tinha nada, só tinha uma botija, mas funcionou o que o senhor disse. Então, e ele disse, qual foi o conselho do profeta? Vá, de novo, né? Esse negócio de vá, a gente tem que sair das quatro paredes. Vá, venda o azeite, pague suas dívidas, e tu e teus filhos vivei do... O que eu aprendo com essa palavra? Eu aprendo que nós precisamos também aprender, nós precisamos aprender a empreender, né? Empreender. Muitas vezes a pessoa fala, mas eu estou desempregado, eu não tenho dinheiro para nada. Mas você tem algo em você que vai te dar recurso. O que você sabe fazer? Vai vender os teus conhecimentos. Aí eu faço bolo muito bem, então faz bolo para fora. Aí eu faço comida bem aberta, então vende comida. Eu costuro e faço costura para mim mesmo, então faça para fora. Eu adoro criança, poxa, eu sou apaixonado por criança, então seja uma babá. Eu adoro o velho, eu gosto de lidar com ele, então seja uma cuidadora. Eu gosto de ensinar, então cuide e ensine. E a prosperidade vai vir. Entendeu? Pegou o mistério aí? Aleluia. Você nunca pode dizer que eu não tenho nada, porque você tem sim. Aleluia. Você tem o seu conhecimento, você tem a sua sabedoria, você tem o seu... Outro dia eu falei com um amigo que ele falou, poxa, rapaz, tá tão difícil aqui em casa, tal. Falei, minha filha tá querendo trabalhar, tem 16 anos, mas está querendo trabalhar em alguma coisa, fazendo e não consegue nada. E eu disse, o que ela gosta de fazer? Aí eu comecei a perguntar. E descobri que ela gosta de ensinar a criança a ler e escrever. Da primeira à quinta série. E eu falei, então faz uma plaquinha, bota na porta da tua casa e diga que, ainda mais nesse tempo, que não tem escola, e você vai dar, a sua filha vai dar aula para as crianças, alfabetização. Isso. Ou então ajudar, reforço escolar. Puxa, boa ideia, botou a plaquinha, já tem 6 alunos, né, dando aula lá. Olha só que beleza. Então não tem esse negócio de eu não sei fazer, eu não tenho recurso, eu não tenho como. Tem. Use a tua criatividade. Vai e vende o azeite. Pague a tua dívida. Esse negócio de ter dívida é um problema, né? Acaba com o negócio de dívida. Pague a dívida. Aleluia. O credor nunca mais vai querer roubar teus filhos. Aleluia. Quando a igreja está próspera, abençoada, tem tudo que as pessoas precisam na igreja, tudo que as pessoas precisam. Porque as pessoas, pastor José Márcio, pastor Marcelo, não precisam muitas vezes só de pregação. A igreja precisa de instrução também. Uma igreja precisa de ter na própria igreja outros serviços. Serviço psicólogo, um psicólogo, terapeuta, né? Um terapeuta familiar, uma pessoa que vai cuidar do emocional do povo, uma pessoa que vai cuidar da autoestima das pessoas, para as pessoas aprenderem a se valorizarem mais, a não ficarem de cabeça baixa o tempo todo. Numa igreja, a gente, muitas vezes, o senhor estava me falando outro dia, né, um particular nosso, ministerial, a gente muitas vezes usa o templo da igreja poucas vezes. Podia ter mais coisas aqui. Pastor José, mas podia ter mais coisas lá.
por semana e só, e os outros dias isso aqui fica tudo deserto. Será que não podia botar outra coisa aqui? Fora do dia de culto? Será que não podia ter outro tipo de atividades na igreja? Para a igreja funcionar? Será que não tem um voluntário? Pastor, eu sou voluntário para alfabetizar adultos. Eu gosto de dar aula, então eu vou dar. Então você usa a igreja de várias maneiras, de várias formas. O Espírito Santo nunca vai abandonar a igreja. Jesus falou, eu vou estar com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos, e vou dar inspiração a vocês. E vocês não vão precisar que ninguém ensine nada a vocês, porque vocês já têm tudo. Eu digo, ninguém que ensine é de fora, a gente vai aprender entre nós, né? Então o que eu quero dizer? A igreja, ela é relevante, a igreja precisa fazer serviços que na verdade muitas vezes não faz. Vai e vende o azeite. Entendeu a palavra? Amém. Que o Espírito Santo fala no teu coração. Fica de pé, aplauda o Senhor. Glória a Deus. Vamos estar orando. Feche os teus olhos. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, eu peço que o Senhor derrame mesmo esse óleo que a igreja tem sobre outras pessoas, sobre outras vidas. Esse óleo que nós temos conosco, que é o Espírito Santo, vai ser derramado sobre outros vasos que nós vamos buscar lá fora, que precisam de Ti, Senhor. Seja com a igreja, seja com o Teu povo, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, pastor. Glória a Deus. Nós que agradecemos. Amém, meu pastor? Pastor Yara, pastor Josemásio, que Deus continue abençoando. Glória a Deus. E a gente vai querer que vocês voltem aqui mais vezes. Amém? Glória a Deus. Amém, igreja? Quarta-feira tem culto de ensino da palavra. Irmão, vamos fazer um propósito, estar no culto de ensino, para poder aprender a palavra de Deus. Amém? Sexta-feira, culto de libertação. Faça um propósito com Deus. Faça um propósito com Deus.